Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. A vida que Deus tem para nos dar, vida e paz. Se você tiver com a Bíblia, abra em Provérbios, capítulo 3, no verso 1 e o verso 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha só o que Deus está falando. Primeiro, Deus começa nos chamando de filhos. Quem aqui é filho de Deus? Diga glória a Deus, gente. Você é filho de Deus. Essa palavra é para você. Filho meu, guarda a minha lei, guarda a minha palavra. Guarda no teu coração. Quando nós falamos em guardar a palavra de Deus, nós não estamos falando em decorar a Bíblia, em ter a Bíblia gravada na tua cabeça para você recitar. Tem gente que tem eu acho que isso é um dom, porque eu não tenho. Tem gente que lê um negócio e passa 10 anos, ela sabe exatamente o que está escrito, aonde está. Eu acho que a minha geração já perdeu essa capacidade, porque hoje nós temos tudo online. Você abre o celular, você coloca, lembra de um trechinho do versículo, digita lá, já dá o versículo todo, o lugar que está certinho. Então, perder tempo para gravar tudo isso, a gente não grava tanto. Às vezes é necessário. Eu lembro de um caso que eu ouvi uma vez de um pregador que foi visitar uma igreja num país onde havia uma ditadura muito severa e eles proibiram a igreja de se reunir, confiscaram todos os exemplares da Bíblia e fizeram uma lei que se alguém fosse encontrado com a Bíblia, aquela pessoa então seria morta. Seria morta, coisa pesada mesmo. O pastor da igreja local, o que ele fez? Pegou a última Bíblia que tinha sobrado e rasgou ela todinha, em várias partes. E para cada pessoa da igreja ele foi dando 10 páginas. E falou assim: irmão, você leia essas 10 páginas e você as decore, porque daqui a pouco nós vamos ter que queimar essas páginas para a gente não morrer, para a gente não ser preso. E para a gente não ficar sem a palavra, uma pessoa gravar tudo não dá. Então cada um grava um pouquinho. E cada pessoa teve que ler, reler, até decorar as suas páginas. Para quando eles se reunirem, escondidos, eles podiam então lembrar da palavra de Deus e citá-la, né? Mas aí é um caso muito especial à parte. Não, acho que a gente está um pouquinho distante disso ainda. Então, guardar a palavra no coração não é você ter ela decorada e saber recitar, falar, versículo por versículo, não. Quando você lê na Bíblia, guarda os meus mandamentos, Deus está dizendo o seguinte: viva os meus mandamentos, pratique os meus mandamentos, tenha dentro de você como base, como princípio, como fundamento para a sua vida, a minha palavra. É isso que Deus espera da gente. E Ele diz assim: se você fizer isso, eu vou acrescentar aos teus dias, eu vou dar a você, a tua vida aqui na terra, anos de vida e de paz. Agora preste atenção, porque isso é muito bacana, mas é muito difícil. Ter a palavra de Deus dentro de você e praticá-la é muito difícil. Por quê? Porque todos os dias a palavra de Deus, ela vai contra a nossa vontade.
ela vai criar um conflito dentro da gente. E na hora que isso acontece, você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma posição. Fazer a sua vontade, o que você quer, o que você precisa, o que você deseja, ou abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e da palavra. Isso vai acontecer todos os dias. A nossa natureza, a natureza humana que nós temos, ela vai contra os princípios da palavra de Deus. E aí nós temos que tomar essa decisão. Você, veja bem, é o Senhor da sua vida. Você é o dono da sua vida. Ninguém manda em você. Por exemplo, você quis vir à igreja hoje. Você veio à igreja porque você quis, sim ou não? Alguém foi na tua casa te buscar, te amarrar e falar assim, bora, vamos para a igreja. Se não for para a igreja, vai tomar um cacete agora. Alguém fez isso? Sim ou não? Não, você veio porque você decidiu vir. Você determinou isso. Você escolheu isso. Você é o Senhor da sua vida. Eu posso chegar para você, pregar a palavra de Deus, mostrar para você o que você tem que fazer, mostrar a vontade de Deus para você, mas eu não posso lhe obrigar a fazer isso. Você que toma a decisão de fazer ou não. Então você tem autonomia sobre a sua vida, você tem autoridade sobre a sua vida, você é o Senhor da sua vida. Só que quando você tem a palavra de Deus com você, você tem que tomar uma decisão. A hora que essa palavra vier conflitar com a sua vontade, com os seus desejos, com a sua natureza, você escolhe, ou eu faço o que eu quero, ou eu faço a minha vontade, ou eu faço o que eu desejo, ou eu abro mão da minha autoridade, eu abro mão da minha autonomia, e eu me submeto à vontade de Deus. Eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade dEle. Essa é a escolha que nós temos que tomar. E aí, você pode pensar que isso é fácil. Mas quer ver? Quando alguém lhe trai, quando alguém lhe persegue, quando alguém lhe prejudica, a nossa natureza, nós somos seres humanos, a nossa natureza se satisfaz com a vingança, sim ou não? A gente quer ver o traidor sofrendo com a traição, do mesmo jeito que a gente sofreu. A gente quer ver aquela pessoa que nos deu prejuízo, levando um prejuízo tão grande ou até maior do que o que ela nos causou. Essa é a natureza humana, sim ou não? Mas quando você abre a lei, a palavra de Deus, Jesus diz assim, você tem que perdoar. Independente do que aconteceu, você tem que perdoar. Aí cria-se um conflito da sua vontade, da sua natureza contra a vontade de Deus. Amém, gente? Você está entendendo, sim ou não? Criou-se aí um conflito e eu tenho que decidir. Ou eu vou fazer a vontade de Deus, ou eu vou fazer a minha vontade. Quando você tem uma pessoa que lhe ama, e você retribui o amor, é maravilhoso. Mas você vai encontrar, às vezes, na sua família, no seu local de trabalho, ao longo da sua vida, pessoas que te odeiam. E a palavra de Deus manda que você ame essas pessoas. E amar quem te odeia, é difícil. Amar quem concorda com você é maravilhoso, mas amar quem discorda de você não é fácil. E aí você tem que fazer uma escolha. Ou você fica com a sua vontade, ou você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você vai ver na Bíblia que se você quiser andar com Deus, você tem que viver longe do pecado. Mas o pecado é algo maravilhoso. Nenhum pecado é ruim.
O pecado é algo bom. Ele dá prazer, ele dá lucro. Estou falando de qualquer pecado que você imaginar. A pessoa conta uma mentira e os outros aplaudem, o ego dela se infla. Mas é pecado. Mentira é pecado, sim ou não? O sexo ilícito, o lucro ilícito, tudo isso, tudo que você imaginar. E aí você olha a palavra de Deus e você vê, você tem que ficar longe dessas coisas. Mas a carne quer. A carne gosta. Você vai ter que abrir mão da sua natureza para se adaptar à natureza de Deus, à palavra de Deus. Isso não é fácil. Quando você trabalha um mês inteiro e recebe o teu salário, teu ordenado, você lutou, você deu duro para conseguir aquilo. Se alguém tomar R$1 teu, você vai para cima, vai ou não vai? Vai ou não vai? Se alguém entrar no teu banco lá, um hacker, hackear a tua conta e pegar todo o seu dinheiro, você contrata um advogado, você entra na justiça, porque aquilo é seu, você vai atrás, sim ou não? É ou não é? Sim ou não, pessoal? Ou você deixa, está tudo bem? Não, tá bom assim? Deixa embora? Não, pô, você vai atrás, é seu. Mas aí você olha para a lei de Deus, e Deus fala assim, pega você, 10% do que você tem, e coloca aí no altar para mim. Isso vai contra a vontade, a natureza, a autonomia do ser humano. E agora? Você tem que tomar uma decisão. O que Deus está falando é o seguinte, se você guardar a minha palavra, se você submeter a sua vida às minhas vontades, se você abrir mão do que você quer para fazer o que eu quero, eu vou acrescentar a você anos de vida e de paz. Diga glória a Deus. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Isso não quer dizer que a morte não venha te cercar. Isso não quer dizer que você não vai ver os inimigos se levantarem contra você para roubar a sua paz. Mas você vai ver, o Senhor vai estar sempre te guardando e acrescentando vida e paz. Amém? Dá um pulinho comigo em Isaías, capítulo 38. Fala da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos lá, preste atenção. Quem era o Ezequias? Rei de Judá. Homem de Deus. Muito cedo ele ascendeu ao trono, ele assumiu o poder. E quando ele se tornou rei daquele povo, ele tomou uma decisão. Eu vou fazer diferente do meu pai. Porque o pai dele tinha sido um homem, que a Bíblia fala, fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Ezequias falou, eu vou fazer diferente. Então ele chamou os sacerdotes de Deus e falou o seguinte, eu quero que vocês me ensinem a vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, porque nós vamos andar no caminho santo, nós vamos fazer o que agrada a Deus. E ele começou a fazer isso. O homem de Deus vinha e falava, o rei, é assim que Deus quer. O rei dizia, é desse jeito então que nós vamos fazer. O rei, Deus não se agrada disso não, então isso a partir de hoje não vai ter mais. E ele começou a seguir essas orientações e Deus começou a abençoar, e Deus começou a fazê-lo crescer, prosperar. Mas veja, isso não torna uma pessoa imune aos problemas. Mesmo assim, veio a doença, veio a enfermidade. E não era uma doençazinha qualquer que com o tempo sara ou um tratamento resolve. Era uma doença incurável. Ele iria morrer por conta daquela enfermidade. Então um dia está lá ele deitado na sua cama, num leito de enfermidade, e anunciam para ele, rei, o profeta Isaías está aí, e ele diz que tem uma mensagem de Deus para transmitir ao Senhor. Mande-o entrar agora.
Quando você ouve um negócio desse, você pensa logo, bom, Deus mandou o profeta vir aqui, ou para orar por mim, ou para profetizar, para me abençoar, para me dar uma boa notícia, sim ou não? Mas a notícia era ruim. O Ezequias ouviu da boca de Isaías o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha, acerta logo o que tem que acertar, resolve o que tem que resolver, deixa tudo preparado para o teu filho que vai reinar em seu lugar, porque dessa você não vai sair. Ele recebeu aquela notícia e ele fez o seguinte, o versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. É o que nós devemos fazer diante das más notícias. Tem gente que aceita as coisas muito fácil. Você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, você não pode aceitar tudo fácil. Você não pode jogar a toalha fácil assim. Ah, eu estou doente, todo mundo está doente, eu fico doente, é assim mesmo, a vida é desse jeito, o mundo é duro, as coisas não estão fáceis, e aí você aceita? Não, o servo de Deus não aceita nada fácil assim não. Pode ser a doença que for, pode ser o diagnóstico que for, pode ser o problema que for. Espera aí, eu vou orar, vou falar com Deus, vou buscar Deus. Ah, o meu casamento não vai bem, então eu vou orar, vou expulsar esse mal, eu não aceito. Ah, não, mas o casamento de todo mundo, pastor, não está bem. Pode estar o de todo mundo mal, o meu é diferente, eu sou de Deus, eu vou orar, eu vou resolver isso. Amém, pessoal? Está com problema financeiro, todo mundo, quem é que não está com problema financeiro? Está tudo quebrado, a economia não está bem, está aquela coisa, está difícil. Não, mas espera aí, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu vou orar, eu vou buscar Deus, não vou aceitar isso não. Foi o que o Ezequias fez. Ele virou o rosto para a parede e foi falar com Deus. E olha a oração dele, versículo 3. Então disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Olha a oração do Ezequias: Senhor, o Senhor se lembra das vezes em que a tua lei veio contra a minha vontade? Eu deixei de fazer a minha vontade e eu pratiquei a tua lei. Eu abri mão do meu poder de rei, eu abri mão da autonomia que eu tenho sobre a minha vida e sobre a vida de um montão de pessoas que estão sob o meu comando, simplesmente para te obedecer, para fazer a tua vontade. E ele estava chorando, desesperado. Na hora que você ora a Deus e fala com Deus, você se lembra e você faz o Senhor se lembrar. Naquele momento, Deus lembrou do que nós acabamos de ler, lá em Provérbios 3. Filho meu, guarda a minha lei e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eu vou acrescentar aos seus dias anos de vida e de paz. Olha o versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém, gente? O Isaías já estava indo embora, Deus falou: Isaías, sim, Senhor, volta e transmite ao Ezequias a seguinte mensagem: eu falei que você ia morrer, mas eu lembrei do que você fez e eu lembrei do que eu falei. Você não vai morrer. Era para você morrer agora, mas eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a você. Amém? Mas isso não é o bastante. Porque ele falou que acrescentaria anos de vida e paz. Então ele diz assim: e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti
e a essa cidade, e eu defenderei essa cidade. Amém? Deus está dizendo o seguinte, ó, você não vai morrer não, cara, por causa da minha palavra e por causa do que você fez. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui com você, e quem vai defender você sou eu. Quem vai defender essa cidade sou eu. O inimigo vai vir, o inimigo vai cercar a cidade, o inimigo vai se levantar, mas quando o inimigo se levantar, eu estou aqui para te dar paz, eu estou aqui para defender você. Amém, gente? É isso que você tem que colocar dentro do teu coração. Pô, eu estou ouvindo a igreja, eu estou ouvindo a palavra, estou fazendo oração, estou orando por mim, estou orando pela minha família. Parece que não está acontecendo nada, porque o inimigo se levantou. É verdade, o inimigo se levantou dessa vez e vai se levantar de outras. Mas Deus vai defender você. Deus vai estar ao seu lado. Deus vai estar contigo. Amém, gente? Olha agora para a gente terminar o Salmo capítulo 101. Isso aqui é muito forte. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Presta atenção, Deus está falando o seguinte, eu não vou procurar os pobres, os coitados, os sofredores, os que estão morrendo, os que estão pensando em tirar a própria vida porque já não aguentam mais. Deus não está à procura de gente assim, não. Olha o que Deus está falando. Os meus olhos vão procurar um tipo de gente na terra. Quem? Os fiéis. Aquelas pessoas que têm a palavra e as praticam. Aquelas pessoas que na hora do conflito entre fazer a sua própria vontade ou a vontade de Deus, elas escolhem fazer a vontade de Deus. Esses são fiéis. São fiéis aos propósitos de Deus. São fiéis aos princípios da palavra de Deus. Deus está dizendo, eu vou procurar essas pessoas e eu vou estar com elas. E vou trazê-las para estar comigo. Não foi isso que aconteceu com Ezequias? Quando Ezequias orou e falou, Senhor, lembra, eu fui fiel. Lembra, eu fiz a tua vontade. Eu andei na tua palavra, eu obedeci os seus mandamentos. Deus falou, lembrei, cara. É isso aí. Você não vai morrer, não. Você vai viver 15 anos além do que estava prometido. E vou dizer mais, vou ficar aí contigo, porque a hora que os inimigos cercarem a cidade, quem vai defender a cidade sou eu. Deus está dizendo isso para você. Se você é fiel, você vai estar com Deus e Deus vai estar com você. Você não vai estar imune aos problemas, mas sempre que os problemas se levantarem, quem vai lutar por você é o Senhor. E quando Deus está com você, a vitória é certa. Amém? Quem entendeu isso aqui, diga graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Coloque as mãos assim no teu coração. Curve a tua cabeça e feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é santa, é poderosa, é verdadeira. Meu Deus, e esta é a palavra que nos consola, que nos direciona, que nos guia. Que essa palavra venha penetrar o coração de cada pessoa que está aqui na igreja e que está acompanhando de casa este culto. Que a tua palavra venha, meu Deus, iluminar a vida e trazer solução para esses conflitos. Porque não são poucas as vezes que a nossa vontade vai contra a vontade de Deus, da palavra de Deus. E em muitos momentos nós fraquejamos. Nós sabemos o que temos que fazer, mas a nossa carne acaba por vencer a batalha. Mas nós te pedimos agora, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a abrir mão da nossa vida, da nossa vontade, da nossa autonomia, para fazer a tua vontade, para submeter a nossa vida à tua palavra, para andar nos seus caminhos, porque a tua palavra diz, os teus olhos procuram os fiéis. Queremos nós sermos encontrados como fiéis a Deus, e assim a nossa vida e todos à nossa volta serão abençoados. Em nome de Jesus, digo obrigado, Senhor.
Amém. E graças a Deus.